Ele está cada vez mais distante do Real Madrid, por óbvio, e pela derrota também, mas é isso. Parece que independente do resultado na Copa do Rei que deu Barcelona, e tem dado porque tem jogado mais do que o Real Madrid, há um desgaste natural daquele que para mim é o maior treinador da história merengue. E os treinadores antigos, cara, era quase que um treinador a cada conquista. Dos 5 primeiros conquistas da Europa de 56 a 60, salvo engano, foram 3 ou 4 treinadores diferentes, né? E outras tantas conquistas, claro, o Zidane ganhou 3, né? Mas o Ancelotti também ganhou 3, né? E com times espetaculares, por óbvio, se não galácticos, muito bons ou melhores que os rivais, ou que foram melhores ou tiveram mais felicidade nas finais. E não dá pra falar de uma equipe pentadeca campeã, 15 vezes campeã da Europa, a maior campeã da Europa, da Espanha e do mundo, mas não da Copa do Rei, né? A única das competições que tradicionalmente joga o Real Madrid, que ele não é o dominante, mas o maior time da Espanha, o maior time da Europa, o maior time do mundo, o Real Madrid. E há um desgaste natural do Ancelotti, não pessoal, porque um dos tantos méritos do Carleto é isso, ele se dá bem com todo mundo, com quem ele escala, com quem ele não escala, onde ele trabalha, onde ele é vencedor, e é mega multivencedor pelo Real Madrid, e é o treinador mais vezes campeão da Champions. Porém, aí entra a informação aqui, não só feeling, mas informação. É claro que o caminho dele é cada vez mais longe e não deve ficar no Real Madrid, e até se discute se para o Super Mundial ele será o treinador. Tem essa outra possibilidade. Vê que Xabi Alonso pode chegar antes. Há essa questão no Real Madrid. Como tem o Super Mundial agora, talvez o Ancelotti nem dirija o Real Madrid no Super Mundial. Talvez haja uma troca antecipada. Isso é um fato. Agora, o Ancelotti sair e ele automaticamente aceitar a proposta da seleção brasileira, ainda é uma distância de Madrid à sede da CBF na Barra da Tijuca. O Ancelotti precisa ser bem conversado e já está sendo bem conversado por brasileiros próximos para assumir a seleção brasileira. Ele realmente, neste exato momento, o Ancelotti nunca esteve tão perto da seleção brasileira. Isso significa o quê? Pelo que eu tenho de informação e algum feeling. Não está perto ainda. Ele precisa ser convencido a vir trabalhar numa seleção e a trabalhar especificamente na seleção brasileira. É bem menos difícil do que já foi, porque o Ancelotti, quando ele é convidado pela primeira vez, depois teve todo aquele imbróglio da saída, inclusive afastamento do presidente Edinaldo Rodrigues da CBF. Agora está menos complicado, até porque a CBF agiu bem, levando pessoas próximas ao Ancelotti para conversarem com ele. E não é conversar, fazer uma proposta. Vai falar, olha, gente, agora é diferente, a gente quer mesmo você é a opção prioritária para comandar a seleção brasileira na Copa de 2026. Então eu vou dizer que no momento está cada vez mais distante o Ancelotti. Se eu pudesse betar ou apostar, o Ancelotti não fica na próxima temporada e pode até não ficar no Real Madrid no Super Mundial de Clubes. Daí o Ancelotti estar certo com a CBF ou mais bem encaminhado para ele é uma outra história, e sobretudo por um fator. O Ancelotti precisa querer primeiro assumir uma seleção e segundo, assumir a seleção brasileira. Nada contra o futebol brasileiro, que ele conhece tão bem desde agosto de 1980, quando ele teve o privilégio de ser companheiro simplesmente de Paulo Roberto Falcão, que viria a ser rei de Roma, também por muito que ajudou o Ancelotti naquele meio campo ao lado de Bartolomé, Ancelotti e Falcão. Mas assim, treina vários brasileiros de seleção como Vini, Rodrigo, Hendrick e o machucado, lesionado Militão. Mas assim, precisa ainda haver uma longa conversa com o Ancelotti. Não é bases financeiras, comerciais ou trabalhistas. É o Ancelotti se entender ou querer treinar uma seleção, e nesse caso a seleção brasileira. O jornal, um dos mais tradicionais da Itália, eu recebi aqui do nosso Fábio Piperno. Inclusive fez uma baita cobertura lá em Roma, o nosso Fábio Piperno, e acompanhando de lá, ele trouxe nos últimos dias aqui na programação da Jovem Pan que na Itália há uma pressão, e eles falam bastante da possibilidade do Ancelotti assumir a seleção brasileira, mas também tem uma pressão na Itália para que ele assuma algum clube italiano, o Milan, por exemplo. Poderia ser uma possibilidade. Mas La Gazzetta dello Sport publicou: Ancelotti real, vai ser a despedida. Ancelotti não levará o Madrid ao Mundial de Clubes e o Brasil espera. Foi o que publicou, tá na capa lá do La Gazzetta dello Sport, um dos jornais mais tradicionais esportivos, né, da Itália. Vampeta, tá aí, informação do Mauro Betting. O Mauro trazendo aqui algumas das possibilidades nesse momento, mas pro Ancelotti, eu acho que seria bom para ele pegar uma seleção, né? Nesse debate aí, se tem que pegar um clube italiano, algum clube ali da Europa, ou pegar uma seleção. Acho que pro momento dele, da carreira dele como técnico, e como ele tem, assim, uma abertura muito grande com o Vinícius Júnior, com o Rodrigo, já trabalha com brasileiros, Militão,
Endrick. Acho que seria bacana o nosso querido Ancelotti, após a saída do Dorival, após a tentativa com o Fernando Diniz, seria bacana ter um técnico estrangeiro do calibre, né, do porte do Carlo Ancelotti. Ó, eu não tenho informação nenhuma, não sei, mas assim, é para dar uma opinião, o Palmeiras não vem em nada, não vem para a seleção brasileira mesmo, estando desempregado, e pode assumir um time italiano ou a própria seleção italiana. Acho que ele vai descansar, vai querer voltar para a terra dele e não vai querer se meter com a seleção brasileira. Isso é o que eu acho. Não tenho informação de nada. A pessoa mais próxima que eu tenho de Ancelotti é o Roberto Carlos no grupo da seleção. Nunca perguntei, nunca falei. Pra mim ele não vem. Desculpa, né? E o próprio Roberto Pra trabalha mim, no ele Real não Madrid, né? Então o Roberto tem uma questão até ética que não pode até nem pra você contar, né? Pra mim ele não vem pra seleção nenhuma. Mas por que você acha que ele não vai assumir seleção? Porque se ele sair do Real Madrid, a situação com o Milan tá lá. Eu acho que se ele tiver que optar, ele vai pra algum time italiano, Juventus, ou Milan, ou a seleção italiana. Se ele fosse pegar uma seleção, pegaria do país dele. É o que eu acho. Não, o Vampeta falando aqui